Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje vou falar sobre core, que são todos os músculos da nossa região abdominal e pélvica. É um tema que muitos falam, mas poucos conhecem e é de fato muito importante para a nossa qualidade de vida. Se todas as pessoas soubessem disto e de fato tonificassem o core da maneira correta, a maioria das pessoas não sentiria dores nas costas e teria uma estética abdominal muito melhor, sem remédio e sem cirurgia. Eu sou Vânia Mariano, especialista em técnicas para diminuição de cintura e barriga. Ajudo pessoas a reduzirem de 8 a 12 centímetros de circunferência abdominal, realizando alguns exercícios por apenas 10 minutinhos em casa e que com certeza te ajudam a resolver o seu problema de barriga saliente. Vamos então falar sobre o core. Você já ouviu falar sobre esse músculo, né? Core. Na verdade, não é um músculo. São 29 pares de músculos. Então, o core faz parte de um grupo muscular. Todos esses músculos estão localizados na nossa região abdominal e pélvica. Core nada mais é do que centro. Então, basicamente, os músculos que compõem o centro do nosso corpo. Então, acompanhe essa aula que eu também vou te dar dicas valiosas sobre como trabalhar hoje mesmo esses 29 pares de músculos. Quando se trata de assuntos relacionados ao corpo e atividades físicas, principalmente, é muito comum que novos termos apareçam, que novas áreas sejam estudadas e exploradas para cada vez mais se aprofundar e se especializar na área. Como é o caso do core, o grupo muscular que tem sido muito estudado e aprofundado desde a década de 90, devido à sua enorme relevância para toda e qualquer pessoa, não só para a estética, mas para a qualidade de vida também. A palavra core denomina-se centro, e todos os 29 pares de músculos da parede abdominal funcionam para estabilização. Todos os 29 pares de músculos que circundam a nossa região de coluna, abdômen e pelve, ou seja, o centro do nosso corpo. Esses músculos são de extrema importância para, por exemplo, a sustentação dos órgãos internos, a manutenção da nossa postura ereta e para funções básicas, tais como levantar, sentar, se manter em pé, equilibrado. Por ser uma região esquecida pela maioria das pessoas, ou seja, as pessoas não exercitam os músculos do core como deveriam, o que acontece é que ele acaba ficando fraco, sem tônus muscular. Com isso, por meio do próprio sistema neural, é feito um processo de substituição compensatória, ou seja, outras musculaturas passam a exercer as funções que não são delas para se manter o corpo em movimento, ou até mesmo parado, sustentando a sua postura. Isso, claro, prejudica e altera o sinergismo, a colaboração muscular e articular, o que em pouco tempo te levará a ter lesões e, consequentemente, dores nessa região afetada, como a famosa dor lombar ou a dor nas costas. Então, exercitar a musculatura do core da forma correta pode prevenir e até tratar diversas lesões, principalmente as lesões relacionadas à coluna, à nossa postura, tá? O core, ele é responsável direto pela nossa estética abdominal também. Então, quando a gente consegue trabalhar da forma adequada o core, nós conseguimos melhorar e muito a nossa estética, a nossa cintura, a nossa barriga. O trabalho de tonificação do core lhe dará de presente um afinamento da sua cintura de 8 a 12 centímetros de circunferência abdominal em até 12 semanas. Gostou dessa, né? Então fica aqui comigo que eu vou te falar mais sobre isso, muito mais sobre isso, sobre o nosso core. Quando falamos em musculatura abdominal, em região do abdômen, barriga e demais termos relacionados, o que a maioria das pessoas já pensam é nos tais gominhos dos músculos visíveis do abdômen. Geralmente aquele reto abdominal, os oblíquos do abdômen, a famosa barriga tanquinho, correto? Pois saiba que o core vai muito além. São 29 pares de músculos que circundam essa região. Então aqui a gente tem uma imagem basicamente de todo o nosso centro, do nosso core. Entenda que ao trabalhar, realizar os abdominais convencionais, aquele onde as pessoas deitam lá na academia e ficam baixando e erguendo o tronco, eles estão trabalhando basicamente um grupo muscular ou outro, e não todo o centro do corpo, não todo o nosso core. Os músculos mais internos, que são parte do core, são muito importantes, devem ser trabalhados também. Então, o ideal é a gente treinar os 29 pares dos músculos que correspondem ao core,
que basicamente é tudo isso aqui que você tá vendo, mas eu vou explicar muito mais sobre o nosso core, tá? Fica aqui comigo até o final. Então, se você acha que você tá trabalhando o core enquanto realiza aqueles abdominais convencionais lá da academia, eu lamento, mas você não está. Não estou criticando essa modalidade de exercício, pois cada um tem um objetivo diferente. Por exemplo, ao realizar os abdominais convencionais, você está trabalhando a força, a hipertrofia dessa musculatura. Portanto, naturalmente, terá um aumento de volume muscular na região abdominal, o que poderá até te proporcionar os gominhos no abdômen se você tiver um baixo percentual de gordura. Mas, se o seu objetivo não é gominhos, se o seu objetivo, por exemplo, é uma barriga mais sequinha, mais negativa, uma cintura mais fina, ou se você sente dores nas costas constantemente e principalmente ao realizar os ditos abdominais convencionais, significa que você não tem consciência corporal, em especial nos músculos do core, e por hora não deveria estar realizando esses exercícios somente. Então, neste caso, o recomendado é realmente treinar e tonificar o seu core primeiramente, ou melhor, treinar e tonificar de dentro para fora, ou seja, toda a musculatura mais profunda do seu abdômen. E isso eu lhe ensinarei como fazer hoje, por isso me acompanhe aqui até o final deste vídeo. Muito bem, já falamos um pouco sobre por que é importante se atentar ao core e tonificá-lo. Agora deixa eu te explicar porque eu, Vânia Mariano, estou te falando tudo isso e como eu vou te ajudar a alcançar esse objetivo. Te ajudo a tonificar o seu core e obter todos os benefícios incríveis que isso lhe trará. Eu sou criadora do método Cintura Fit, que reúne técnicas posturais e técnicas respiratórias que farão com que você trabalhe todos os 29 pares de músculos do seu core, cada um dos 29 pares, e isso em poucas semanas, com apenas 10 minutinhos por dia. Com 10 minutinhos por dia de treino diário, treinando o core da forma correta, você consegue reduzir a sua cintura de 8 a 12 centímetros de circunferência abdominal. Parece até mentira, né? Mas eu juro que não é. Veja no meu canal, tem mais vídeos com algumas dessas técnicas. Vou deixar o link na descrição deste vídeo. Talvez eu ainda não os tenha convencido a real importância de se atentar e se trabalhar efetivamente o seu core, não é mesmo? Então deixa comigo. Vocês sabiam que, segundo a OMS, dados da própria OMS, Organização Mundial de Saúde, dor nas costas atinge mais de 80% da população mundial em algum momento da sua vida? Então, 80% da população do mundo inteiro vai ter algum caso de crise de dor lombar, de dor nas costas, ou vai viver constantemente tendo essa dor nas costas, tá? Essa dor nas costas está diretamente ligada ao enfraquecimento e falta de tônus muscular do seu core. Na maioria dos casos, essas dores são associadas a má postura, o que por sua vez está diretamente ligado ao enfraquecimento e falta de tônus do core. Pois é. Sabiam que a sua postura é responsável direta pela sua estética corporal? Veja esse exemplo de má postura. Essa aqui sou eu, tá? Eu, uma imagem minha, no mesmo dia, só demonstrando para você o que é uma má postura e como ela vai afetar diretamente na estética do seu abdômen. Veja como uma simples correção postural faz com que você melhore muito a sua estética abdominal. Não só a estética abdominal, tá? Postura está diretamente ligada com a forma com que todas as pessoas nos enxergam, inclusive. E vocês sabem como corrigir essa postura? Tonificando o core. Outra função primordial do core é a sustentação e facilitação da função dos nossos órgãos internos, como a bexiga e o intestino, por exemplo. Portanto, tendo a musculatura dessa região tonificada, suas funções de excreção serão melhoradas, você irá melhor ao banheiro, tá? Seria mais ou menos isso, porque você consegue ter uma redução da pressão interna do abdômen, uma redução da pressão de ar que você tem sobre seus órgãos de assoalho pélvico, sobre seu intestino, e tudo isso você consegue ter uma melhora nessas funções. E também em relação às incontinências e prolapsos genitais. Conseguimos trabalhar muito bem reduzindo essa pressão e tendo tonificação da musculatura profunda do core. Com a tonificação dos músculos do core, em especial os que compõem a nossa região pélvica, as nossas funções sexuais serão extremamente melhoradas também. Para os homens, por exemplo, proporcionará
ereções mais potentes e duradouras. E para as mulheres, mais controle na musculatura da vagina. Então, assim você consegue uma melhor circulação, você consegue uma melhor lubrificação, proporcionando muito mais prazer no ato sexual. Então, você consegue, tanto homens quanto mulheres, treinando o core, consegue melhorar até funções sexuais. Isso porque o trabalho destes músculos irá melhorar a circulação sanguínea local, proporcionando todos esses benefícios. Sabia também que pessoas que possuem diástase abdominal, a diástase abdominal tá aqui, ó, é uma ruptura da musculatura do reto abdominal, desse músculo bem da frente da nossa barriga, e a diástase abdominal é muito comum em mulheres no seu pós-parto imediato, não somente acomete mulheres, mas é comum porque é fisiológico e todas as gestantes lá no pós-parto, no final da gestação e no pós-parto vão ter a diástase abdominal. Todas as pessoas podem desenvolver, não só gestantes. Acompanhe um vídeo que eu tenho aqui, inclusive, falando somente da diástase abdominal. Eu me aprofundo bem mais nesse tema. Então, trabalhando-se o core da forma correta, pessoas com diástase abdominal conseguem resultados excelentes no tratamento de diástases de até 4 centímetros. Isso só tonificando o core. E esta tonificação, pois é, justamente ela que irá tratar a sua diástase abdominal. Irá trabalhar diretamente no seu músculo reto abdominal, fazendo com que os músculos voltem a seus devidos lugares, que não fiquem mais afastados, como você consegue visualizar aqui, ó. Olha o afastamento do reto abdominal, e este afastamento causa uma estética abdominal muito ruim, e não só estética, por isso que eu já falei, acompanhem aquele meu vídeo de diástase, que lá tem muita informação. E fraqueza do assoalho pélvico, má postura, problemas de coluna, tudo isso você pode ter, não é só estética, se você tem uma diástase abdominal. Então, quando você trabalha a tonificação da forma correta da musculatura do seu abdômen, você consegue um tratamento dessa diástase e assim você vai conseguir novamente aquele abdômen bonito, a cintura mais fina que você tinha antes da gestação, ou como foi comigo, até melhor do que antes da gestação. Para quem se interessar sobre esse tema, eu já falei para vocês, se você quiser saber mais sobre diástase, saber tudo sobre diástase, veja no meu canal do YouTube. Tem alguns vídeos que explicam a diástase em detalhes, como tratar, exercícios que você não pode fazer, dicas, até o autoexame de diástase abdominal para você saber se você tem a diástase abdominal. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Agora, seguindo aqui, vamos falar sobre a performance esportiva. A galera que pratica atividade física, sejam atletas profissionais ou mesmo os amadores, praticantes esporádicos, vocês também terão uma melhora na sua performance esportiva devido justamente à tonificação do seu core, do seu centro do corpo. Pois com esta musculatura treinada, a pessoa terá uma facilitação para movimentos corporais, sejam estabilizadores, como por exemplo apenas ficar em pé equilibrado em uma prancha, como o equilíbrio para surfistas, para quem pratica aquele slackline, tudo isso tonificando o core, tá? E outros esportes que exigem um equilíbrio também, esportes de força, explosão, esportes de impacto, como paralutadores, levantadores de peso, jogadores de futebol, corredores de curtas e longas distâncias, ciclistas, todos os praticantes de esportes vão ter benefícios se treinar o core da forma correta. Para melhor entender, os músculos do core são recrutados no momento do exercício, seja ele qual for, como arremessar, chutar uma bola, pular, erguer um peso, enfim, qualquer atividade. O recrutamento destes músculos gera uma estabilidade e protege a sua coluna e as suas articulações, tanto no esporte como nos movimentos do próprio cotidiano. Portanto, a não ativação correta do core, sem dúvida, o levará a ter uma lesão muito em breve. Ou até agravará uma que talvez você já tenha, ou nem tenha e nem saiba, e consequentemente isto afetará o seu desempenho esportivo. Isso se você não tiver que ser contraindicado para determinado esporte que você gosta tanto. Por isso, treine o seu core, não deixe o seu core de lado. Por fim, eu diria que o mais aguardado agora, por todas as pessoas, o trabalho correto do core, ou seja, de todos aqueles 29 pares de músculos, mas em especial um chamado transverso abdominal,
que é este aqui, ó, este bonitão aqui. Você consegue ver o transverso de forma frontal, então visto de frente tá ali o nosso transverso, de costas ele circunda toda a nossa coluna. Ele é muito conhecido como a cinta fisiológica. Para quem tem um objetivo estético, treinar essa cinta fisiológica vai fazer com que você reduza muito a sua circunferência abdominal. Então, a tonificação deste músculo, deste transverso do abdômen em especial, que fará com que você perca de 8 a 12 centímetros de circunferência abdominal em até 12 semanas. E isso é incrível. E não precisa de horas e horas de exercício, não. São apenas alguns minutinhos por dia. Aliar todos os benefícios de saúde e ainda de quebra, ganhar uma barriga chapada e uma cintura fininha, quem não gostaria disso? Enfim, acredito que agora eu te fiz entender e você entendeu realmente a importância do nosso core, de se manter essa musculatura ativa, tonificada, de se trabalhar em cima dela, né? Presta atenção aqui comigo, então, que nessa aula você vai conhecer tudo sobre o seu abdômen, tudo sobre o seu core, tudo que você precisa saber para melhorar a estética abdominal. Quando eu explico para os meus pacientes que para se trabalhar o core, não são com aqueles famosos abdominais convencionais que você vê na academia, e eu demonstro como deve ser feito este fortalecimento, de início há uma certa objeção por parte deles, pois eles acreditam que é uma técnica difícil de se realizar e que irá lhes tomar muito tempo de prática, além de achar que os resultados também demorarão para aparecer. Mas deixa eu te falar mais sobre isso agora. Para se trabalhar efetivamente o core, os seus 29 pares de músculos, os treinamentos necessários são os de técnicas posturais e respiratórias, ou seja, aqueles famosos vácuo abdominais, juntamente com posturas adequadas, que você treinando, você com certeza vai melhorar muito a estética abdominal, vai tonificar todo o seu core. E você já deve ter visto as pessoas lá, vídeos, as famosas fazendo aqueles famosos vácuo abdominais, né? Que seria aquele vácuo da barriga, aquele buracão que a pessoa abre na barriga. Então, principalmente praticando esse exercício, você melhora a sua estética abdominal. E se você quiser saber mais sobre vácuo abdominal, visite o meu canal. Tem vídeo com uma aula prática de como fazer o vácuo abdominal. Eu vou deixar o link na descrição deste vídeo. Para quem vê de longe, realmente pode pensar que é algo extremamente complexo de se realizar. Mas calma, não é não, eu te garanto. Eu tenho centenas de pacientes que fizeram ou fazem comigo o método. O Cintura Fit, que criei, que é baseado em técnicas posturais e respiratórias, o fortalecimento do core, de cada um dos 29 pares de músculos dele, não leva mais do que 10 minutinhos por dia. São apenas 10 minutinhos com técnicas posturais e respiratórias e você consegue melhorar muito a sua estética e a sua saúde. Então não tem nem desculpa, né, gente? É o tempinho de você ferver a água do café da manhã. E com esse tempinho ali, ó, os 10 minutinhos enquanto a tua água ferve, você já consegue treinar o seu abdômen e usufruir de todos os benefícios que eu já te falei anteriormente neste vídeo. Portanto, esta falta de tempo não é mais uma desculpa válida, pelo menos não pra mim. E tenho certeza de que pra você também não. Afinal, quem não quer treinar apenas 10 minutinhos e ter aquela barriguinha mais fininha? Inclusive, se você me acompanha ou se você já é minha paciente, sabe muito bem que o meu treino acontece sempre no cenário mais real possível. Tipo assim, acordar, fazer xixi, deixar o café passando e otimizar os meus 10 minutinhos nesse intervalo. Com o filho do lado, às vezes em cima, às vezes embaixo, sem contar nos gatos. Os gatos ficam sempre ali junto comigo no treino também. Então não tem desculpa, não há desculpa para você não praticar. É só colocar água para ferver, enquanto a água ferve você tá lá treinando. Outra desculpa muito comum entre os pacientes, que eu escuto demais, é a dificuldade. E calma, relaxa, com a minha ajuda, com as minhas orientações no passo a passo, você com certeza em poucos dias terá um vácuo abdominal muito bom. E você vai ver que evolui a cada dia. Você vai conseguir efetuar a técnica perfeitamente e já colherá todos os benefícios logo nas primeiras semanas de realização. Portanto, dificuldade essa também não é mais uma desculpa válida, tá? Dificuldade não é. Tempo e dificuldade não são mais objeções. Agora, se você ainda quiser continuar usando isso como empecilho, é porque você realmente não quer evoluir, não quer melhorar neste quesito. Aquela velha e verdadeira história.
Quem não quer arranja desculpas, quem quer dar um jeito de superá-las. E eu estou aqui para te ajudar a superar isso. No meu canal tem vários vídeos que te ajudam, que te dão dicas e tem até a aula prática de como fazer o vácuo abdominal. Então vai lá, assiste e veja como fazer. Tem dúvida? Comenta aí no vídeo que eu respondo. Pode comentar que a gente conversa. Como eu já disse para vocês, o erro mais comum que vejo é as pessoas pensarem em realizar os famosos abdominais convencionais. Aqui, ó, você tá vendo, coloquei o vídeo para você ver. Esses abdominais convencionais achando que estão fortalecendo o core. E não estão. Elas estão sim fortalecendo apenas alguns músculos que compõem o core, como o reto abdominal, quando se realiza esses abdominais aí, ó, que você está visualizando de deitar e erguer e baixar o tronco. Consegue trabalhar ali isoladamente os seus oblíquos, quando se faz exercícios de inclinação lateral, por exemplo, mas estão somente esses. Repito aqui mais uma vez. Não estou dizendo que esses abdominais que você está vendo no vídeo são ruins ou que não devam ser feitos. Se a pessoa tem o objetivo somente de hipertrofiar o abdômen e sua preferência é por uma cintura mais quadrada e músculos mais saltados, bem hipertrofiados. Esses exercícios aí, então, são excelentes para se treinar a hipertrofia, para você mostrar os seus gominhos quadradinhos no seu abdômen ou até deixar sua cinturinha mais hipertrofiada e mais quadradinha. Só que o seu objetivo, se o seu objetivo não é isso, se o seu objetivo no abdômen é uma barriga mais sequinha, se o seu objetivo é tonificação, é um abdômen firminho, você precisa treinar todos os músculos que compõem o core. Principalmente os músculos mais profundos, como especialmente o transverso do abdômen, que eu já te mostrei lá, que é um músculo que funciona como se fosse uma cinta fisiológica ao redor do nosso abdômen. E com isso, eu repito, é possível diminuir de 8 a 12 centímetros de circunferência abdominal. Além de ter todos os benefícios que um core tonificado pode lhe trazer. Então, os exercícios, se você tem um objetivo mais de definição, de uma cintura mais fina, de uma estética mais feminina no abdômen, o ideal é você executar outros exercícios em conjunto com os exercícios de abdominais convencionais. Porque muitas pessoas também têm o objetivo de hipertrofia, mas não querem somente aquela hipertrofia, né? Querem a hipertrofia com uma barriga mais sequinha. Então, quer que mostre os quadradinhos do abdômen, mas quer aquele abdômen mais enxuto. Como você vê muitos atletas fisiculturistas que têm uma linha de cintura mais bonita e um abdômen mais hipertrofiado, porque eles sabem treinar o core. Então, a gente nunca vai fugir, se a gente tem um objetivo de cintura mais fina, do treinamento hipopressivo. Ou se você tem o objetivo de hipertrofiar com uma cintura mais fina, fazer o abdominal convencional mais o hipopressivo. Ou se você tem o objetivo somente de uma barriga mais sequinha, fazer só o treininho de 10 minutinhos por dia. Então, se você tem o objetivo de uma barriga mais sequinha, os exercícios a serem executados serão outros. Os exercícios que treinam todos os 29 pares de músculos que compõem a nossa região abdominal e pélvica. Então, se o teu objetivo é esse, é justamente aqui que eu, Vani Mariano, entro e eu vou te mostrar esse caminho. Eu vou te guiar nesta jornada. Presta atenção aqui, ó, na imagem dos principais músculos do core. Como eu já falei pra você, aqui na imagem você consegue visualizar os principais músculos do core que compõem o core, estão aqui, ó, no nosso centro, bem nessa região que a foto demonstra. Aqui é o nosso core. Todos eles, aqui a gente tem várias camadas de músculos, tá? Desde os mais profundos, que estão lá na nossa coluna, até os mais superficiais, que a gente consegue visualizar aqui, ó, como o reto abdominal, o famoso músculo que forma os gominhos e o músculo que tem a diástase, já ensinei lá pra vocês. Então eu vou aproveitar o gancho e deixa eu mostrar aqui pra vocês os principais músculos que compõem o nosso core. Eu não vou citar os 29 pares de músculos, senão essa aula, esse vídeo aqui, se tornará muito longo e cansativo. Vai ser muito maçante, extremamente técnico. E a gente não precisa disso agora. Somente com os que eu vou citar aqui pra você, já será o suficiente para perceber a mudança que eles podem causar no seu corpo, na sua estética, na sua performance esportiva, na sua saúde sexual, na sua saúde geral, em toda a sua vida. E eu vou começar aqui com vocês pelo músculo
Transverso do abdômen. É o meu queridinho. Eu vou começar então pelo meu maior amor da minha vida, o transverso do abdômen, que eu sempre cito, pelo simples fato dele ser um músculo que afina a minha cintura. Então, só por isso que eu gosto tanto dele. E acho que você vai amar ele quando você começar a treinar ele. Tá aqui ele, visto de frente. Aqui você consegue visualizar o teu transverso de frente. E aqui de costas, ele vai até lá na nossa região lombar, na nossa coluna. Este músculo é responsável por aumentar a PIA, pressão interna abdominal. Entenda que o fato de você ter um músculo que faça esse controle de pressões dentro do seu abdômen fornecerá uma estabilização dinâmica nos seus movimentos. E inclusive, pesquisas atuais dizem que um transverso abdominal competente irá proporcionar uma pré-contração na iniciação de um movimento. Ou seja, antes de você realizar qualquer movimento do dia a dia, ele vai acordar, ele vai entrar em contração e se manter acordado, ativo, durante todos os movimentos do seu tronco, o que será super importante para a estabilização da sua coluna e prevenção de lesões. Além de, claro, ser o músculo que afina a nossa cintura. Já contei para vocês que o transverso é a nossa cinta fisiológica. Então um transverso tonificado vai melhorar a condição física, vai melhorar a nossa saúde, a nossa postura e vai afinar a nossa cintura, porque a gente vai ter uma cinta fisiológica ativa durante o dia. Além de, claro, quando você introduz uma técnica hipopressiva e você tonifica essa musculatura desse transverso abdominal, você reposiciona os órgãos internos e você mantém esses órgãos internos posicionados no lugar certo, pelo simples fato de que o teu transverso segura tudo isso, tá? Agora eu vou te falar aqui dos multífidos, que são os músculos pequenininhos, dá uma olhada aqui na foto, pequenininhos e triangulares, bem profundos. Essa musculatura é bem profunda no nosso core e eles se estendem desde o nosso pescoço, olha lá na nossa imagem, até lá embaixo na nossa coluna lombar. Como demonstra aqui na imagem, vocês conseguem visualizar toda a extensão desse multífido, dos multífidos. Então, eles são responsáveis pelos movimentos de extensão e inclinação lateral. Extensão, quando a gente estica a nossa coluna lá para trás, para nos mantermos eretos. E as inclinações laterais, quando a gente inclina para um lado, inclina para o outro, os multífidos entram em ação. Então, ele é muito importante. A tonificação destes músculos será responsável por estabilizar todas as vértebras da sua coluna. Estabilidade, isso é muito importante pra gente, tá? Ele vai sustentar a nossa coluna. Bacana, né? Agora vamos mudar de saco pra mala aqui. Vamos conhecer os eretores da espinha. Falando dessa região posterior, eu ainda tô ali no posterior, está entre os mais importantes do core. Os eretores da espinha são os músculos mais importantes do core, da região posterior do core. Olha ele aqui na imagem. Você sabia que este é o responsável pelos grandes movimentos que a sua coluna faz? Como, por exemplo, a extensão da sua cabeça, da sua coluna cervical e torácica, a flexão lateral da coluna cervical e torácica. Agora, pensa comigo. Só pensa, quantas vezes por dia você realiza esses movimentos com a sua coluna? De estender, de inclinar. Quantas vezes por dia você faz isso e nem presta atenção? O dia inteirinho você faz isso. Sabia que se você não tem uma musculatura tonificada para realizar qualquer movimento, quem sofre sobrecarga são as suas articulações e ossos? Ali no caso da sua coluna, quem sofre a sobrecarga são as suas vértebras? Pobre das suas vértebras se você não tem uma musculatura competente para realizar os seus movimentos do dia a dia. Pior ainda se você tem sobrepeso ou se você faz sobrecarga, movimentos que você carregue peso durante o dia, ou exercícios com impacto, que daí você fica com todo o impacto, toda a sobrecarga diretamente nos seus ossos, nas suas vértebras da coluna. Agora eu vou te mostrar aqui o quadrado lombar. Como o nome já diz, ele está situado lá na sua região lombar. Visualiza aqui o teu quadrado lombar. Ele tem a função de estender e flexionar lateralmente também as suas vértebras lombares. E também, é claro,
é importantíssimo para estabilização. Todos os músculos do core, eles são responsáveis por estabilidade, tá? Por isso que a gente não pode ter um ou outro tonificado. A gente precisa de equilíbrio muscular em toda a musculatura profunda do abdômen para que a gente tenha equilíbrio e postura para sustentar e estabilizar a nossa coluna. Então, o nosso quadrado lombar aqui também é responsável pela estabilização. Como eu sempre falo de técnicas respiratórias agora, ele aqui, ó, é o músculo que auxilia você a soltar o ar, sabia disso? Então, como a gente está falando de técnicas respiratórias, que se trata do Cintura Fit, técnicas posturais e respiratórias, só para você ter uma curiosidade aqui de como a ativação do nosso core está diretamente relacionada à nossa respiração, ele é um músculo que auxilia a nossa expiração, ou seja, ele te ajuda a soltar o ar. Agora, dá uma olhadinha aqui. Quadrado lombar, grande dorsal. Vamos falar diretamente deste gigante. Esse aqui é o grande dorsal. Você sabia que o grande dorsal é o músculo mais largo do nosso corpo? O mais largo do corpo humano é esse aqui, ó, o grande dorsal. Ele recobre praticamente todos os músculos das costas. Só fica o trapézio de fora. O trapézio, se tivesse um verdinho aqui para você visualizar o trapézio, ele está localizado aqui, ó, nessa região. Aqui onde eu tô circulando com a canetinha branca. Então, todos os músculos das costas estão atrás do teu grande dorsal. O músculo mais largo do corpo humano. Seu movimento tem ação sobre os membros superiores. Quando eu falo membros superiores, são nos braços, tá? E o tronco. Além de ter função, inclusive, de auxiliar a nossa respiração também. Pois a ativação desse grande dorsal, desse músculo, vai causar uma compressão na caixa torácica, facilitando a expiração, o soltar o ar. Inclusive, aqui vai mais uma curiosidade. Você sabia que esse grandão aí, ele é o músculo da tosse? Pois ele é bastante forçado em ataques de tosse. Então, como ele te ajuda na expiração, quando a gente acorda, quando a gente contrai ele, a gente tosse junto. Então, ele é muito conhecido por aí como o músculo da tosse. Só uma curiosidade, porque eu acho que é legal. Vocês vão sair daqui contando para todo mundo sobre o grande dorsal. E agora, visto agora no plano frontal, olhando o corpo humano de frente, você vai visualizar aqui o nosso reto, o reto abdominal. Este é o reto abdominal, o músculo famoso, músculo dos gominhos, aquele músculo que te deixa com os quadradinhos. Ele vai lá da pubis, lá de baixo, até lá em cima o seu osso externo. O osso externo, ele tá bem aqui em cima, tá? Você consegue visualizar bem bonitinho o reto abdominal aqui. Este também é um músculo que se separa quando você tem a famosa diástase abdominal. É o músculo dos gominhos. Quando ele está muito flácido, muito sem tônus, você tem um afastamento. E o afastamento acontece bem aqui no centro, na nossa linha alba. E quando ele se afasta, você fica com a famosa diástase abdominal. A sua função, quando esse músculo é competente, quando eu falo músculo competente, eu quero dizer um músculo que sabe contrair, tá? Quando esse músculo é competente, ele é responsável pela flexão do tronco, ele é responsável pela estabilidade da coluna. E todos os músculos, tá? Do centro são responsáveis por estabilização, já falei pra vocês. Então, além de ele ser um músculo responsável pela estabilização, ele vai te ajudar a realizar os famosos abdominais convencionais, porque ele faz a flexão, ele inclina o tronco lá pra frente. Ele também vai te ajudar na expiração. Quando ele entra em contração, você vai expirar e você vai soltar o ar. Eu gosto de falar aqui sobre essa questão de inspirar e expirar, porque como eu já falei pra vocês, o método Cintura Fit trata-se de uma técnica de respiração, uma técnica postural e respiratória. Então, ao soltar o ar, o nosso músculo reto abdominal entra em ativação para te auxiliar na expiração, no soltar o ar. Vamos diretamente agora então para os oblíquos. Nós temos oblíquo interno e oblíquo externo. Eu vou mostrar aqui para você os oblíquos de forma geral, tá?
Temos o interno, que fica em uma camada mais profunda, e o externo, que é um músculo mais superficial. Aqui você está visualizando, na verdade, só o mais superficial. Dá uma olhadinha no sentido das fibras musculares, que elas são mais oblíquas. Por isso fica bem fácil distinguir ele do transverso. O transverso abdominal, como o nome já diz, tem as suas fibras transversais. Quando a gente fala em fibra, ó, mais um conhecimento para você. Você tá vendo aqui, ó, um monte de linhazinha? Essas aqui são as fibras musculares. Então aqui a gente consegue distinguir bem fácil na anatomia, quando a gente vê o oblíquo do transverso, que às vezes tem gente que confunde, porque eles são muito parecidos, só estão em camadas diferentes. Esse é mais superficial, o transverso abdominal é mais profundo, mas aqui a gente vê as fibras oblíquas, a gente já consegue saber ali que ele é o oblíquo. O transverso, como tem as fibras transversais, a gente consegue saber também que é o transverso abdominal pelas fibras, pelo sentido das fibras. Eu gosto de citar esses músculos, pois você vê muita gente erroneamente contraindo, fazendo força nesses músculos, pensando que vai ter uma cintura mais fina. Sem saber que o trabalho de hipertrofia, com aquela inclinação lateral, a flexão lateral do tronco, vai te deixar cada vez mais quadrado e sem cintura. Acredita nisso. Como esse músculo é o responsável pela flexão lateral e estabilidade da sua coluna, se você hipertrofiar, você vai ficar com a cintura quadrada. Então, cuidado se você tem o objetivo de uma cintura fina e você usa muita flexão lateral com carga, pensando que você vai afinar a cintura, porque você tá dando tiro no teu pé. Agora vamos falar do psoas. O músculo psoas é bem espesso e pequenininho, e é o músculo mais profundo e estabilizador do corpo humano, sabia? Porque ele conecta a nossa coluna lombar às nossas pernas. É ele que faz essa conexão de coluna lombar e pernas. E ele também é responsável pela estabilidade da coluna lombar, do quadril. E lembra que eu já te falei anteriormente nesse vídeo que ao longo da vida, 80% da população irá desenvolver algum quadro de dor lombar? Por isso você tem que conhecer esse músculo psoas. É no mínimo a sua obrigação saber da existência dele, pois é de extrema importância na sua postura, na sua mobilidade articular, posicionamento correto da sua pelve, e a posição da sua pelve está diretamente ligada com a qualidade dos seus movimentos de lombar, inclusive com o funcionamento dos órgãos internos também. E antes que eu me esqueça, sabia que exercícios ligados a técnicas respiratórias e posturais fornecem grande ativação para este músculo, o psoas? O músculo da alma. Tem gente que chama ele de músculo da alma. Então, conheça, saiba da existência dele e saiba que com técnicas posturais e respiratórias, com o método Cintura Fit, você trabalha muito bem esse psoas. Agora vamos diretamente falar de glúteos. Talvez você não saiba, mas nós temos 3 músculos que fazem parte dos glúteos. E eles são o glúteo máximo, médio e o mínimo. Aqui você encontra o mínimo, aqui você encontra o médio. Vou falar primeiramente do médio e do mínimo. Esses pequenos músculos do glúteo que você está vendo aqui são parceirinhos, ou seja, eles agem sinergicamente para facilitar. Como eles são muito próximos em relação à origem e inserção, desempenham basicamente o mesmo papel. Atuam na articulação do quadril, realizando vários movimentos, como adução e abdução da coxa, ou melhor, para facilitar aqui para vocês, abrir e fechar a perna, flexão, extensão e rotações. E é claro, como eu já te contei, que músculos sustentam os nossos ossos, os glúteos servem para a estabilidade do quadril. E é este aqui agora, ó, é o glúteo máximo. Deixa eu te mostrar aqui, dá para visualizar bem certinho, a gente consegue ter uma boa noção por que esse aqui é o glúteo mínimo, porque ele é pequenininho, porque esse aqui é o médio, porque ele já é um pouquinho maior, e porque esse é o grandão, glúteo máximo. Então é bem facinho a gente conseguir distinguir lá na anatomia, no livro de anatomia, qualquer um e qualquer outro. Falando agora então do teu glúteo máximo, ele é responsável também pela estabilidade do quadril e tem a função de extensão e rotação da coxa. Então ele estende a sua coxa e faz as rotações. Agora, só para efeito de conhecimento, já que a gente está falando de glúteo aqui, para ter uma bunda bonita, para você ter um bumbum bem bonito, não adianta você trabalhar só um dos glúteos, tá bom? Exercícios de
todos os grupos musculares do glúteo aqui, todos eles devem ser trabalhados de forma equilibrada em relação à força e mobilidade articular, para que você tenha realmente uma função no seu glúteo e uma estética no seu glúteo. Então não adianta você trabalhar só aquele exercício de coice lá da academia, extensão do quadril, extensão da perna, da coxa, que só ele não vai te dar uma estética do glúteo bonita. Você precisa trabalhar fortalecimento de forma equilibrada nos 3 glúteos para ter uma bunda bonita, minha amiga. Então, só para efeito de conhecimento aqui, já que a gente está falando de glúteo. Então, basicamente, você já sabe quais são os principais músculos do seu core. E agora já consegue ter uma noção da importância de treinar tudo isso, não é? Treina então, começa agora. Também eu vou te explicar brevemente aqui qual é a diferença entre força e tônus muscular. Tendo em vista que com o meu método, o método Cintura Fit, nós iremos trabalhar o tônus do seu core e não a força. Basicamente, os abdominais convencionais, os lá da academia, eu sempre chamo de abdominais convencionais aqueles que você imagina em abdominal, pensou em abdominal, já vê a galera, já imagina na tua mente a galera fazendo lá, deitadinho na academia, a inclinação do tronco ou subir e descer as pernas. Os abdominais convencionais trabalham diretamente a força e não o tônus. Os abdominais hipopressivos trabalham o tônus em primeiro momento, tá? O nosso principal objetivo com os hipopressivos é treinar o tônus da parede abdominal. Então, basicamente, força muscular é a capacidade que o seu músculo tem de sustentar uma carga. Realizar força é quando você realiza alguma atividade, como por exemplo um agachamento com barra lá na academia, onde você precisa agachar e erguer a barra das costas e o peso, você precisa sustentar essa carga, você precisa pensar nesse músculo que você vai utilizar e realizar o movimento sustentando essa carga. Precisa realizar força, correto? Então é bem simples você pensar em força e você saber o que é força. Mas agora então deixa eu te explicar o que é tônus, porque quando a gente fala em abdômen, se a gente faz somente exercícios de força, a gente ganha hipertrofia, ganha os gominhos. Se a gente tem um baixo percentual de gordura, é importante deixar isso bem claro, realizando força, realizando movimentos que sustentem carga, que você precise pensar e fazer aquele movimento para ganhar força, correto? Agora falando em tônus. O tônus que vai te trazer o afinamento da cintura, o tônus que vai te trazer uma boa postura, principalmente porque quando a gente fala em região abdominal, a gente precisa, como eu já mostrei lá em cima para vocês, a musculatura abdominal, todos os músculos do core servem para estabilização. Eles precisam ter tônus para se manter contraídos. Qual que é a diferença? O tônus é a capacidade que o seu músculo tem de se manter contraído, rígido, sem precisar pensar nisso para que ele aconteça. Então eu repito, o método Cintura Fit, a gente vai trabalhar diretamente o tônus do seu core. Com o método Cintura Fit, você vai aprender e você vai conseguir manter o seu core ativo durante todo o dia, sem ter que se concentrar ou se esforçar para isso. E desta forma, você vai ter todas aquelas evoluções, todas aquelas melhoras na sua postura, na sua coluna, na sua estética, na sua saúde, como eu já disse, a correção postural, consequentemente as melhoras das dores nas costas, a melhora na estética do abdômen, segurança para atividades do cotidiano, para os exercícios físicos, entre tantos outros benefícios. Quando a gente fala em core, eu já falei para vocês ali que o core ele é responsável por estabilidade. Então, quando a gente fala em estabilidade, quer dizer, a gente precisa ter um músculo tonificado, a gente tem fibras musculares no nosso abdômen que precisam ter constância na contração. Porque se você consegue ter esse tônus, essa constância de ativação, você tem estabilidade e você consegue regular as pressões internas do abdômen, manter ela regulada, proteger a sua coluna e estabilizar a sua coluna. Você não pode ter um músculo que só contrai quando você está pensando em contrair. Você precisa ter um músculo competente, que se mantenha contraído durante o dia. E isso você, principalmente falando em core, você precisa, porque é isso que vai te dar saúde. Então, treinamento de tônus muscular é a chave para o sucesso da sua postura, porque para que você mantenha a postura, você precisa ter aquele músculo ali durante todo o dia acordado, contraído.
Eu vou te dar um exemplo prático de um paciente meu que teve uma estabilização e uma evolução ótima com o método Cintura Fit. Esse paciente, na verdade, nada mais é do que o meu marido. Então, ele não é só um paciente, é o meu marido. Meu marido trabalha no Corpo de Bombeiros, mais especificamente na ambulância. Então, ele atende no CIAT vítimas há 11 anos aproximadamente que ele está na área. E devido à grande sobrecarga que ele sofre na coluna, nos atendimentos que ele realiza, ele adquiriu já logo no início da profissão uma hérnia de disco. Eu estou mostrando uma coluna aqui para vocês que tem vários problemas. A hérnia de disco está aqui. Você consegue ver, está vendo? O nosso disco saltado. Uma compressão entre as vértebras que faz você ter a bolinha saltada ali para fora. Ó. Deixa eu pegar um vermelhinho até para que você consiga visualizar melhor. Que a hérnia é isso aqui. Quando você não tem uma ativação boa na sua parede abdominal e você não tem uma má postura e você sustenta uma carga, você pode desenvolver uma hérnia. E quando essa hérnia ela é desenvolvida na tua região posterior da coluna, você vai ter compressão dos nervos que irradiam para sua perna. Então você vai ter falta de mobilidade, formigamento, dor na região lombar. E isso tudo pela má postura e pela falta de competência da musculatura profunda da tua parede abdominal. Então, ele desenvolveu uma hérnia na profissão pesada, movimentos incorretos, falta de tônus da região abdominal. Então, ao longo desses 11 anos, ele conseguiu lá de presentinho uma hérnia na região lombar. Ele chegou até a travar, ou seja, ele não conseguia nem levantar da cama. Ele teve um dia que travou de tanta dor, na verdade duas vezes ele travou de tanta dor e não conseguia nem levantar da cama. Fez diversos exames e ele constatou daí essa hérnia de disco. Tomou remédio, enfim, fez o que a maioria das pessoas geralmente fazem, que é literalmente remediar a situação. Devido à grande sobrecarga, a gente sofre muito, já contei pra vocês, quando a gente tem uma sobrecarga muito grande e uma falta de parede abdominal tonificada para sustentar essa sobrecarga, a gente tem a nossa vértebra lá que sofre. Não é o músculo. Quando a gente tem uma musculatura tonificada, o músculo faz o papel e ele consegue proteger e sustentar melhor a nossa coluna. Quando a gente não tem, a gente não consegue estabilizar. Então, remediar o treinamento do core, você não vai estar tratando se você não treinar a musculatura profunda do seu core, você não vai conseguir tratar realmente a sua coluna. Por mais que você faça cirurgia, e eu tenho muito paciente que vem de cirurgia na coluna, que volta a ter dor. Por quê? Porque ele fez uma cirurgia, a cirurgia da hérnia, o médico, tem várias formas de métodos cirúrgicos, tá? Mas o médico basicamente vai tirar essa compressão que você tem, vai tirar fora. Em contrapartida, você vai ter uma diminuição do espaço do disco. Então isso vai te trazer falta de mobilidade, vai te trazer dor. E se você não trata a causa do teu problema, você continua com dor depois da cirurgia. Por quê? Porque a causa do teu problema ali é a falta da competência do teu abdômen para sustentar essa coluna. Então, se você faz uma cirurgia, tira a tua hérnia de disco e ainda diminui o espaçamento entre as vértebras, ou às vezes até o médico coloca ali um espaçamento entre as vértebras e você vai perder a mobilidade dessa coluna, você não vai tratar a causa do teu problema. Você vai só resolver aquela hérnia que está ali e tirar ela, ou estabilizar uma coluna, uma vértebra na outra, mas basicamente a causa do teu problema é incompetência abdominal. Então, se você não souber tratar, você pode fazer cirurgia, depois você vai ser um paciente da fisioterapia, e lá na fisioterapia você vai ter que treinar o seu core de qualquer forma. Você não vai fugir do treinamento do core. Em contrapartida, se você treina seu core, como é o caso do meu marido, mesmo tendo a hérnia, né, mesmo tendo uma protusão de disco, uma hérnia de disco, ou N patologias na coluna, você às vezes consegue até escapar de uma cirurgia e viver normal, sem sentir dor, porque você está tratando efetivamente a causa do seu problema. Então, depois que o meu marido começou a tratar de verdade a coluna com os abdominais hipopressivos e ativação profunda da parede abdominal, ele teve uma estabilização total da coluna, da hérnia ali, né? Fortaleceu e tonificou todos os músculos profundos que estabilizam a região e nunca mais ele sentiu dor ou travou novamente. Ele também gosta de praticar exercícios com altas cargas, ele faz musculação. E hoje ele pode fazer tranquilamente a musculação, ele faz corrida, às vezes a gente contraindica exercícios de impacto
porque o impacto ele vai causar um impacto direto da coluna, mas se você tem competência no seu abdômen, eu já falei para você, esse impacto ele é amortecido. Então ele pode realizar tudo, ele realiza tudo isso, musculação com altas cargas, corrida, sem medo de lesionar ou prejudicar novamente a coluna dele. Porque ele sabe ativar os músculos do core. Ele tem consciência corporal que o treino dessa região proporciona. Portanto, para quem também sofre de dores na coluna, quem já até travou também como ele, quem trabalha com peso, com altas cargas, quem gosta de praticar atividades físicas que ofereçam um risco de lesionar a região lombar, o treino do core é sem dúvida essencial, eu garanto para você. Agora eu vou te dar dicas para fortalecer e tonificar o seu core. Não se preocupe, eu não vou terminar essa aula, esse vídeo aqui, sem antes te deixar uma dica, uma pequena lição de casa, para que você comece desde já a treinar, a fortalecer e tonificar o seu core, para que você comece hoje mesmo a colher os tantos benefícios que eu falei aqui no vídeo. Aposto que você já ouviu falar, ou talvez até pratique, aquela famosa prancha ventral, chamada prancha ventral. Ou seja, aquele exercício abdominal onde você deita-se de barriga para baixo, coloca os cotovelos no chão, a ponta dos pés e fica lá suspenso, ereto, pelo máximo de tempo que você conseguir, fazendo a isometria da sua musculatura abdominal. Hoje eu vou te ensinar a realizar essa prancha de forma segura, pois sim, se você realizar uma prancha da forma errada, ela não vai te ajudar, ela vai te prejudicar muito mais do que te ajudar. Ela poderá até aumentar a sua lesão na coluna ou lhe trazer uma, caso você não tenha uma lesão na coluna. Portanto, se atende muito ao vídeo que eu vou te mostrar agora, no qual eu ensino exatamente o que fazer, o que não fazer e como tirar o máximo proveito deste exercício que com certeza é ótimo para fortalecer e também tonificar os seus músculos do core. Então assiste aí comigo o videozinho da prancha ventral. Agora na prática eu vou te mostrar a fazer a ativação do core da forma ideal, com um exercício bem simples que você com certeza conhece, a prancha ventral. Primeira coisa, eu preciso que você entenda que você precisa, para qualquer exercício abdominal, para qualquer exercício físico, aprender a fazer a ativação profunda do seu core, que nada mais é do que acordar todos os músculos que você tem na sua região abdominal e pélvica. O estímulo que você tem que dar para o seu corpo quando você realiza uma prancha é de manter as suas costelas fechadas, manter o seu umbigo para dentro, para que todos os músculos profundos fiquem acordados em tempo integral. Então, mesmo quando você puxa o ar ou quando você solta o ar na ínse e na expiração, você tem que manter esses músculos ativos para que você não tenha problema, para que você faça a ativação do abdômen e você faça o fortalecimento do core ideal e para que você não tenha problema de risco de lesão, para não machucar a sua coluna, grosseiramente falando, quando você realiza uma prancha da forma incorreta. Sim, até a prancha existe uma forma correta de realizar o exercício. Então, sempre estimule a manter as suas costelas fechadas, manter o seu umbigo lá nas costas. Porém, eu não quero que você perca a postura, porque mais importante do que você acordar a musculatura profunda é você manter a sua coluna alinhada, ou seja, você preservar as curvas fisiológicas que você tem na sua coluna. Então, eu não quero que você se torça inteiro, se incline inteiro para realizar essa prancha. Você precisa manter o estímulo de crescimento axial, sempre como se você estivesse aqui, ó, tentando esticar a sua coluna. Você precisa manter os seus ombros sempre alinhados e preservando as lordoses que a gente tem na coluna e as cifoses que a gente tem na coluna. Todas as curvas que a gente deve ter, porque essas curvas da coluna, elas servem para uma boa distribuição de carga e para manter a gente numa boa postura. Quando a gente fala em treinamento abdominal, principalmente quando a gente está falando em treinamento abdominal dentro do método Cintura Fit, a nossa prioridade é que você treine o seu abdômen, porém, você mantenha as curvas que você tem que fazer na sua coluna durante todo o dia. As curvas fisiológicas, tá? Essas curvas vão te dar postura, essas curvas vão fazer você ter uma boa distribuição de carga, essas curvas vão fazer com que você previna lesões.
Então, postura é a base de tudo. Então, mantendo a nossa postura, mantendo o estímulo de tracionamento da nossa coluna, mantendo sempre os ombros longe das orelhas, as escápulas encaixadas, a gente vai manter as nossas costelas fechadinhas, como se você quisesse estar pegando as costelas aqui e descendo elas em direção ao seu umbigo e leva o seu umbigo nas costas. Lembre-se de priorizar a sua coluna. Mantenha a ativação, porém mantenha a postura. E assim você pode deitar de barriga para baixo para posicionar os seus cotovelos no chão e realizar a famosa prancha ventral. Aqui na prancha ventral, a gente vai manter o ângulo ideal entre cotovelo e ombro e lá embaixo os pés. Um bom estímulo que você dá quando você realiza essa prancha ventral é de trazer forças para o centro, ou seja, dê um estímulo para os seus cotovelos, de empurrar os cotovelos em direção ao centro do corpo e a ponta dos seus pés que está apoiada no chão, dê um estímulo para o seu corpo também de trazer as pontas dos pés em direção ao centro do corpo, como se você quisesse estar puxando todas as forças na direção do seu core. Outro detalhe importantíssimo quando a gente realiza uma prancha ventral é que a gente tem que manter a ativação. Já falei para vocês da ativação, não falei? Então, o nosso umbigo não projeta lá para frente. A gente não solta a nossa barriga lá para frente. A gente mantém o umbigo para dentro, a gente mantém a postura. A prancha ideal, você tem uma relação entre ombro e quadril alinhados. Então, você não deve subir o bumbum. Muita gente faz isso aqui. Você vai ver muita gente fazendo prancha assim. Você não está tendo uma boa ativação e não está realizando realmente a ativação profunda do seu abdômen. E muita gente faz isso aqui, ó. Desce lá embaixo, faz uma lordose na coluna. Isso aqui dá muita sobrecarga lombar. Isso aqui dá problema na coluna no futuro, se você já não tem. Então, mantenha uma relação de ombro e quadril na mesma linha. Mantenha o seu umbigo para dentro, mantenha as curvas fisiológicas da sua coluna e outro cuidado que você tem que ter é com a tal da hipercifose. Hipercifose é uma curvatura acentuada que a gente tem na torácica, lá para cima, que tende a gente a manter uma corcundinha. Então não, mantenha as suas escápulas encaixadas, as suas escápulas alinhadas e sempre durante a prancha faça o estímulo de trazer as forças ao centro. Pode relaxar um pouquinho o modelo, senão o modelo cansa demais. Porque você consegue ficar 5 minutos na prancha? Tenta fazer a prancha da forma certa e daí me conta quantos segundos você consegue ficar. Porque você ficar numa prancha da forma errada, é fácil manter muito tempo. Agora, dê o estímulo certo, faça a ativação profunda da sua musculatura do core. Se você fizer a ativação correta na musculatura do core e você manter, principalmente aquele segredinho que eu te dei, aquela dica super importante de trazer os cotovelos em direção ao centro, trazer a ponta do pé em direção ao centro e preservar a sua coluna alinhada, faz com que você reduza muito o teu tempo de prancha, se você é aquela pessoa que fica muito tempo na prancha. E você vai sentir de verdade a musculatura profunda do teu abdômen daí ativar, contrair. Então, essa é a dica básica, super importante, que vai te ajudar muito a realizar uma prancha da forma correta e a agrupar todos os grupos musculares que nós temos no core para fazer essa prancha. Principalmente se você faz a ativação profunda do abdômen, se você aprende a contrair o seu abdômen, se você aprende a contrair o seu core da forma correta, você consegue realizar muitos exercícios sem prejudicar a coluna e você consegue diminuir muito aquela pressão exercida sobre a parede abdominal, aquela pressão de ar. Porque a gente precisa que todos os músculos do core entrem em sinergia e se contraiam juntos para que a gente consiga fazer uma força da forma correta, sem prejudicar a nossa coluna e principalmente mantendo a pressão um pouco menos acentuada. Qualquer exercício com carga, qualquer abdominal convencional, qualquer exercício com muito impacto vai sim aumentar um pouco a sua pressão de ar dentro da barriga. Só que se você tem consciência corporal e você aprende a contrair o seu abdômen da forma correta, você reduz muito esse aumento de pressão intraabdominal. Você tem um controle muito melhor sobre o seu abdômen. Porque a gente não está contraindo daí um músculo ou outro. Você está aprendendo a contrair o seu core. Fazer abdominal é diferente de contrair, de realmente ativar a musculatura do core.
Porque, como eu já falei, já expliquei para vocês, o abdômen não é um músculo, o abdômen não é 3 músculos. O nosso core é composto por 29 pares de músculos. E quando a gente aprende a ter equilíbrio muscular em todos esses 29 pares, além de a gente ter uma postura muito melhor, além de a gente ter uma cintura muito mais fina, a gente consegue não aumentar em nenhum exercício, não aumentar tanto a pressão interna do abdômen. A gente mantém o nosso abdômen mais fechadinho, principalmente se você tem uma diástase abdominal, por exemplo, a gente mantém o nosso reto abdominal fechadinho. Por isso, assim, existem exercícios contraindicados também no caso de uma diástase abdominal, porque quando você tem uma diástase abdominal, você é uma pessoa que tem um abdômen incompetente. Só que se você aprende a fazer o exercício da forma correta, você começa a não ter tanta contraindicação para vários outros exercícios, para realizar os outros exercícios, se você tiver a aprender a fazer a contração do seu core. Porque daí o que acontece? Você não vai aumentar tanto a pressão do abdômen, você não vai afastar tanto a musculatura do reto abdominal ali na linha alba e você vai preservar a sua coluna. Você não vai ter riscos riscos de ter um problema de coluna ou de acentuar um problema de coluna que talvez você já venha a ter. Então, tá aí a dica básica importantíssima. Faz e me conta se você consegue ficar em prancha, fazendo a prancha da forma certa por muito tempo. Viu só como para realizar este exercício precisa se atentar à questão de postura, de força, de elevação do quadril, alinhamento do quadril, de como realizar a ativação mais efetivamente, entre outras coisas? Portanto, agora que você já sabe realizar a prancha ventral da forma correta, segura e tirando o máximo proveito desse exercício, comece a praticar ela hoje mesmo. Pode ser pela manhã mesmo, ao acordar do lado da sua cama. Realize essa prancha 3 vezes, mantendo-se na posição o máximo de tempo possível e dando um intervalinho de descanso de 1 a 2 minutinhos entre cada uma delas. Isso não lhe tomará mais do que 5 minutinhos. E você já começará o dia cumprindo sua primeira missão, sentindo-se mais disposto com o seu core acordado, ativo, para que o seu dia seja muito mais produtivo e, claro, muito mais seguro para a sua coluna. E sempre lembrando que mulheres grávidas e hipertensos descontrolados não devem fazer este exercício, correto? Se gostou das minhas... Na verdade, não... Deixa eu até corrigir. Não devem fazer, a gestante não deve fazer mesmo uma prancha ventral. Hipertenso, quando é liberado para atividade física, não tem problema nenhum realizar a prancha, ok? Se é o hipertenso controlado, tá tranquilinho. Se gostou das minhas dicas e dessa aula, deste vídeo sobre core, não deixe de me acompanhar nas redes sociais. E lembre-se, curta este vídeo, compartilhe o vídeo também com quem você conhece. Isso ajuda o canal a crescer e levar este conhecimento a mais pessoas que precisam. Esses conhecimentos podem ser muito úteis para outras pessoas, não somente para você. Obrigado por estar aqui comigo e obrigado por me acompanhar até aqui. Agora eu quero te convidar a conhecer os meus canais. Também estou no Instagram, no Facebook, no YouTube e Twitter. Me siga nessas redes sociais. Você encontrará muitas dicas e muito conteúdo sobre como afinar a cintura, sobre o método Cintura Fit e sobre autoestima. Inscreva-se lá e comece a aproveitar deste incrível conhecimento e iniciar a sua trajetória rumo a reduzir de 8 a 12 centímetros de cintura e definir o abdômen e resolver de vez o seu problema de autoconfiança e autoestima. Vejo você lá no meu canal. Espero vocês.